Olá, boa noite, tudo bem? Pessoal, me chamo Daniel Carius, fui convidado aqui hoje para falar um pouco sobre tecnologia blockchain, tokenização. É um assunto um pouco novo, né? Tokenização do setor imobiliário é mais novo ainda. Mas então para a gente falar um pouco sobre tokenização, é bom a gente nivelar, todo mundo está na mesma página, até para a gente falar uma coisa só, até mesmo para a gente entender depois os aspectos legais, os aspectos jurídicos, a segurança dessa operação, como é essa parte de regulamentação no Brasil, como está funcionando, como funciona uma tokenização de um ativo imobiliário, como o ativo imobiliário pode ser tokenizado, o que significa ser tokenizado. Então eu vou estar abordando todos esses questionamentos, mas um pouco eu preciso fazer uma contextualização. O que nós estamos vivendo agora, nessa era da tokenização, que vocês vão ouvir falar cada vez mais, em breve, aplicativos, vocês vão ter mais acesso a token direto pelos seus aplicativos. Então vai ser uma coisa muito corriqueira, uma coisa muito comum. Então é bom a gente colocar todo mundo na mesma página. Tudo começa na internet, né, pessoal? Na Web 1.0. O que é a Web 1.0? É a primeira forma da internet. Foi na década de 80, a internet ela foi inventada para que se comunicasse os quartéis norte-americanos da costa oeste com os quartéis da costa leste. A primeira forma de internet era uma forma estática, você só tinha uma forma de interagir com a internet. Era apenas a leitura, eram artigos publicados em coisas institucionais e a única forma de você interagir com a internet era a leitura. Então, conhecida como internet 1.0, apenas uma forma de interação. Na década de 2000, que foi o boom da internet, veio a era da internet 2.0. O que foi a internet 2.0? A internet 2.0 ela foi marcada por duas interações agora com os ativos. Foi quando nasceu as redes sociais. O usuário agora ele não se limitava mais única e exclusivamente a ler artigos publicados. Ele também podia escrever. Então surgiram os blogs, os vlogs, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram, porque a interação agora na internet ela passou por uma revolução. É uma interação dupla, a interação 2.0, aonde o ser humano agora ele lê e escreve na internet. A partir dos desde os anos 2010 ali, para ser exato, um pouco mais de 10 anos atrás, começamos a entrar e entender que os ativos digitais, que a internet ela começava a produzir ativos. Começaram a entender isso quando o valuation de algumas empresas, como Google, Microsoft, começaram a ser as empresas mais valiosas do mundo e o seu único produto era produtos digitais. Afinal, qual que é o cheiro do Excel, qual que é o gosto do Word, como é que é o peso do Google? A gente não tem. Então começou a entender que a tecnologia e a internet, com essa dupla interação do ser humano, começou a valer muito. E esses ativos, até então estáticos, que são na internet 2.0, começaram a se tornar ativos digitais. Esses ativos digitais, marcados inicialmente por essa base de dados, essa base de usuários, começou a ter um grande valor mundial. Surgiram-se então as bolsas de tecnologia, surgiu então aproximadamente naquela época a Nasdaq, que hoje é uma das maiores bolsas do mundo, voltada 100% à tecnologia. Passado um tempo, ali em 2009, houve a crise do subprime nos Estados Unidos, que foi a crise do setor imobiliário, da crise da bolha imobiliária, de crédito imobiliário, para ser mais exato, a qual começou uma sucessão de bancos a quebrarem, né? Porque a inadimplência aumentou muito, tinha muito crédito na rua, muito dinheiro emprestado. Para quem não sabe, para contextualizar, essa crise de 2009 ela foi baseada na seguinte forma: os bancos emprestavam dinheiro para as pessoas a troca de financiamento da própria casa. A pessoa hipotecava a casa e ela conseguia um crédito. Aí a pessoa com esse crédito, ela tinha uma casa de 1 milhão, ela pegava lá 200 mil daquele 1 milhão e construía uma piscina e uma churrasqueira. Aquela casa agora dele passou a valer 2 milhões para o banco. E o banco ia lá e emprestava mais crédito para essa pessoa. Aí a pessoa pegava lá mais 1 milhão com o banco e agora construía um puxadinho atrás. Agora não passou a valer 2 a casa dela valia 4. Isso, avaliações bancárias que facilitavam o crédito. O que aconteceu é que isso aconteceu exatamente depois do ataque das Torres Gêmeas, em 2001, e isso se sucedeu até 2008. Foram 7 anos emprestando dinheiro. Só que a partir de 2004 começou a inadimplência. E o banco ele vive de dinheiro, não de ativos imobiliários. Então passaram 4 anos essa inadimplência, em 2008 estourou a bolha do subprime, que foi diversos bancos começaram a quebrar. Os Estados Unidos tiveram que intervir, governamentalmente falando, quando o Lehman Brothers quebrou. O Lehman Brothers era um banco consideravelmente grande. Imagine que hoje, né, não que isso vá acontecer de forma alguma, mas que o Sicoob quebrasse.
Cicobi é um banco grande, não chega a ser um dos Big Four do Brasil, mas é um banco grande. Se hoje ele quebra, a população automaticamente se assusta. Amanhã você vai ver filas no Bradesco, filas no Itaú, querendo tirar o dinheiro de lá. Quebrar é literalmente isso, as pessoas foram ao banco e o banco falou, não temos mais reservas, o seu dinheiro não está aqui. Quando isso aconteceu, surgiu uma tecnologia conhecida como tecnologia blockchain. Desde 2008 já se propaga um pouco sobre, desde 2007 se falava um pouco sobre blockchain, falava sobre Bitcoin, só que apenas em fóruns escusos, não era uma tecnologia muito falada. E a partir de 2008, com essa bolha do subprime, começou a se falar muito forte sobre Bitcoin, foi quando o Satoshi Nakamoto, ninguém sabe quem é, falou o seguinte, eu estou trabalhando no meio de transmissão de dinheiro ponta a ponta, sem a necessidade de um intermediador, através de um livro caixa único de registro imutável. Foi quando, um ano depois, em 2009, nasce, então, o Bitcoin e a blockchain. O nascimento do Bitcoin em si, ele foi muito marcante, mas o que está por trás dele é revolucionário. Ali, a partir daquele momento, quando entendemos e quando surgiu a blockchain, entramos na era da Web 3.0. O que é a Web 3.0? E agora ela vai estar muito mais presente em nossas vidas com o advento do metaverso, enfim, essas diversas coisas que estamos ouvindo hoje, falar hoje. A blockchain nada mais é, o que é a internet? A internet ela é uma folha sulfite em branco, que são escritas informações. Só que ali na internet, essas informações elas são escritas a lápis. Então qualquer um pode apagar, qualquer um pode modificar. Hoje eu posso falar mal de alguém e amanhã eu apago, ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe para onde foi. É um ambiente a qual se propaga a insegurança, é um ambiente a qual se propagam-se fake news. A blockchain é a mesma folha sulfite em branco, porém as informações são escritas a caneta, tornando-se então imutáveis. Diante de um cenário onde as informações digitais elas são imutáveis, começou a trazer segurança para que ativos fossem consolidados ali. Porque hoje na internet você podia lá entrar, hackear o seu banco de alguma forma e alterar o valor da sua conta bancária. Por quê? Porque a internet ela é um ambiente a qual você pode apagar as informações. Nada disso aconteceria dentro do ambiente da blockchain. Foi quando começaram a surgir, então, os ativos digitais, como são uma classe deles, são os tokens. Com o surgimento das criptomoedas e os tokens, começou a entender, então, que a internet agora ela passava por uma transição. Agora não é mais a internet 2.0, onde você pode ler e escrever. Agora é a internet 3.0, onde você pode ler, escrever e possuir ativos digitais. Os ativos começaram a gerar, então, valor. E esse valor começou a ser expresso através de criptomoedas e tokens. E o que são criptomoedas e tokens? São contratos inteligentes que representam algo no meio físico. Por exemplo, você tem um terreno muito grande, um terreno aí de 10 milhões de reais, que para você achar um comprador, você levaria um tempo. Não são todas as pessoas que têm 10 milhões de reais para investir naquele terreno. Então você tem uma ideia, cara, eu vou dividir esse terreno em cotas, lá no RGI do imóvel, eu vou dividir ele em cotas e vou vender as cotas. As cotas vão facilitar, eu vou dividir aquele terreno de 10 milhões em 100 cotas, vai me facilitar a vender. Então eu vou conseguir assim atingir mais pessoas, vai baixar o meu ticket, facilita a venda. Ponto. A tokenização é literalmente isso. Só que você faz isso através de um contrato inteligente. Você vai lá, você pode pegar o RGI do imóvel, dividir ele em cotas, 1 milhão de cotas, 10 milhões de cotas. Cada cota é representada por um token. Um token ele é um contrato inteligente que carrega em si uma informação do mundo real ou não, ou como são os casos dos NFTs. Mas não é o tema de hoje. Mas perdão. Pessoal, estava mexendo aqui, fez um barulho aí. Mas os contratos inteligentes, eles carregam em si uma informação que pode ou não possuir um lastro no mundo real. A tokenização imobiliária, ela é literalmente isso. É como se você estivesse comprando a securitização.
Os tokens securities, eles são tokens que literalmente representam uma cota parte daquele empreendimento. Só que se você hoje divide os tokens, aquele seu empreendimento, em 100 cotas e começa a vender de forma, no papel ainda, né, forma um pouco mais antiga, se você ainda faz isso, você se limita aonde? O alcance da sua pessoa física ou o alcance da legislação a qual aquele objeto se encontra fisicamente. Quando você o tokeniza, você dá alcance para uma pessoa que está lá nos Estados Unidos, para um cara que está lá na Alemanha, para um cara que está lá na China, para um cara que está lá no Japão, a poder comprar esse ativo digital lastreado, que é um ativo digital que ele tem um lastro imobiliário. Daniel, como é o aspecto da legalização no Brasil? O Brasil hoje, ele é um país muito avançado em relação a muitos outros países, é um país muito amigável à tokenização, à ideia de blockchain, à ideia de token imobiliário. Então, hoje, o Brasil ele tem uma regulamentação muito passiva para esse tipo de tecnologia, então o que favorece a criação e a elaboração de modelos, a qual possua essa inteligência, essa tokenização por trás. O que a gente consegue entender hoje é que a tokenização ela é uma forma de democratização. Então, o mercado imobiliário, durante muito tempo, ele foi um mercado muito inacessível pelos seus altos valores. As pessoas elas queriam investir no mercado imobiliário, mas por causa dos valores muito altos, elas não conseguiam investir. Então, a tokenização, ela traz uma democratização a esse mercado. Ela possibilita que o investidor, o pequeno investidor, ele ingresse, porque ele compra ali um ativo que possui um lastro real. Então, não é apenas um contrato inteligente, lastreado única e basicamente na tecnologia. Ele possui por trás fundamentos do mercado tradicional, fundamentos físicos, que podem ser fundamentos até mesmo registrados no RGI do imóvel, que é uma securitização através de token, que é o processo de tokenização. Mas a tokenização ela não se limita a uma distribuição apenas de token securities. Você, por exemplo, pode fazer uma tokenização de uma antecipação de recebível. Você tem uma duplicata, você tem uma nota que você vai ter um direito líquido e certo, você tem um precatório. Você pode fazer uma tokenização daquele ativo, por exemplo, você tem um precatório para vencer em 2025 de R$1 milhão. Você quer o dinheiro agora. Você vai, vende isso no mercado secular, vai dar um deságio, né? Ou você pode fazer a tokenização, já adiantar aquele recurso para si e as pessoas, em 2025, elas vão poder usar aquele crédito. Então, vamos lá, eu comprei esse token a 70 centavos e ele é líquido e certo que em 2025 ele vai valer R$1. Então, eu vou surfar essa valorização. E a pessoa que tokenizou, ele antecipou esse recebível. Então, quando você faz o processo de tokenização, nada mais é do que uma descentralização e um melhor acesso ao setor. Então, quando você faz isso, você liga, e por ser um sistema voltado à blockchain, lembra que eu falei que a blockchain ela é aquele sistema de registro imutável? Ele é um registro imutável de ponta a ponta, eliminando o terceiro intermediador. Então, quando você elimina o terceiro intermediador dessa operação, você acaba distribuindo melhor a riqueza entre as pontas. Então, o processo de tokenização, ele é um processo que garante para o detentor do token maior acesso à riqueza a ser explorada sobre aquele ativo. Por exemplo, você tem uma empresa, você hoje quer ampliar a capacidade da sua empresa. Você vai pensar, vou procurar investidores, vou procurar sócios, ou vou passar pelo processo de IPO, que é um processo de abrir o capital social na bolsa. E você já pensou em passar pelo processo de tokenização? Você criar o token da sua empresa, a qual o recurso que vai ser angariado ali vai ser revertido para a operação da sua empresa, aumentando-se assim a capacidade de lucro e as pessoas que compraram, elas recebem uma cota parte desse lucro. Então isso é possível. Criptomoedas, quando você compra uma criptomoeda ou um token, você não está ali, muitas das vezes você está comprando meramente especulação, se você comprar algo que você não estudou, não analisou o fundamento, mas existem criptomoedas que elas são literalmente representações sociais de empresas, algumas pagam até dividendos, pagam até bonificação para você deter. A única diferença é que eu hoje, Daniel, quero comprar ações da Panasonic. É uma ótima empresa, a Panasonic é uma empresa aí, quantos anos usamos pilhas da Panasonic? Há muitos anos. Como é que hoje eu vou comprar uma ação da Panasonic? Eu no Brasil não consigo. Eu tenho que mandar dinheiro para um banco no Japão, abrir conta num banco no Japão, numa corretora no Japão, para daí eu poder comprar, acessar a comprar ações da Panasonic. Isso
ainda se eu tiver as licenças para isso. Se a Panasonic ela faz um token e coloca ele na blockchain, qualquer pessoa no mundo com acesso à internet tem acesso a comprar aquele ativo. Essa é a diferença, que quando você coloca na blockchain, você melhor distribui a riqueza e você melhor capitaliza quem participa diretamente daquela riqueza. Então, quando você faz um processo de tokenização, nada mais é do que um processo de distribuição da riqueza que antes era centralizada. Você distribui melhor para os detentores do token uma possibilidade de também angariar riqueza detendo aquele ativo digital. E o que garante, Daniel, a segurança disso, se não tem um agente regulamentador? O agente regulamentador dessa transação, ela é a blockchain, essa cadeia de registro imutável. Uma vez que eu registrei no contrato inteligente do token, ele é um contrato auto-executável, tá, pessoal? Então, assim, se uma condição A, ela acontece, a B, ela vai acontecer. E se a B acontece, automaticamente a C acontece. Então, são contratos inteligentes, não é uma condicionante humana ali. Então, quando você faz um processo de tokenização, você independe da regulamentação de leis, apesar que os governos eles estão regulamentando não as criptomoedas em si, mas as empresas que trabalham com criptoativos vão passar por uma regulamentação. Não há como você regulamentar a tecnologia. A tecnologia em si ela é inabalável e imutável. Então, uma vez registrado que os lucros auferidos daquela operação serão distribuídos para os tokenistas daquela operação, então isso vai acontecer. É uma condicionante que está no contrato inteligente. Não depende mais da regulamentação. Você não precisa ir lá acionar o judiciário para executar aquele contrato, para ficar na mão de um juiz, para esperar o tempo do judiciário, para daí você rever o seu direito. Não. É líquido e certo. Uma vez registrado, o contrato se executa. O que está presente no contrato, de forma há mais de 13 anos funcionando assim, que é o tempo que a blockchain existe, nunca sofreu uma mutabilidade. Nunca sofreu uma interferência de uma briga com a esposa, nunca sofreu a interferência de uma conta que está atrasada para pagar, porque quando nós deixamos para que o ser humano ali valide a nossa transação, o ser humano é um ser humano que nem nós. Ele tem os mesmos anseios, os mesmos desejos, as mesmas implicações. Agora, quando você deposita isso de forma automática, confiando apenas que a tecnologia vai funcionar, e se a gente não confiasse na tecnologia, nós não estaríamos nem aqui, né? Porque celulares, câmeras, é tecnologia. Então, a tecnologia, os carros, os ônibus, tudo, né? Tudo é tecnologia, desde a mais rudimentar até a palma do celular, a palma da mão. Obrigado, querido. Então, com isso, esse processo de tokenização que, por exemplo, a Vitacom, pela House, estão inaugurando aqui, é uma forma de você distribuir uma riqueza centralizada. E a legalidade disso, a amplitude legal disso, ela está no regulamento que está no código do token, que está ali registrado na blockchain. É o que dá segurança nessa transação. Você não precisa mais confiar no terceiro para que isso aconteça. O terceiro, como eu disse, que incide em diversos problemas que nós, seres humanos, não gostei de você, cara, não gostei de você, vou te dar uma sentença desfavorável, porque eu não gostei de você. Simplesmente isso. Então, a tecnologia, os contratos inteligentes, eles não têm essa incidência. Eles acontecem de forma automática e gradativa. E o que eu vou falar agora aqui, vocês podem anotar, está aqui gravado. Em menos de 3, 4 anos, tudo será tokenizado. Agora, em 2023, o Banco Central já está lançando a CBDC, que é a moeda digital do Banco Central. O Pix, né, foi um teste, foi muito bem validado, muito bem adotado. 2 semanas atrás, o Banco Central já intitulou o time, né, que vai montar, composto pelo mercado Bitcoin, a plataforma da Aave, diversas outras plataformas, e já anunciou que ano que vem teremos o Real Digital, que é a moeda digital do Banco Central, é o Real Digital. Então, daqui a pouco a gente vai usar a criptomoeda igual a gente usa o TED. A gente não entende a tecnologia, mas está presente na nossa vida. A gente vai usar sem saber que está usando. Só que tem um ditado também, né? Quem chega antes, bebe água limpa. Então, quem se posiciona antes, com certeza surfa melhores oportunidades. Quem se posiciona antes é pioneiro, é difícil pegar um pioneiro. Pode surgir 10 Netflix, mas a Netflix é só Netflix. Pode surgir 10, 20, 50, mas ela foi a pioneira. Ela pagou o preço, mas também tem o bônus por isso.
Então, hoje, esse processo de tokenização ele vai estar cada vez mais presente, porque é difícil você explicar para uma pessoa, para ela comprar Bitcoin, que ela está investindo numa moeda que tem um registro na blockchain. Mas e aí, Daniel, quando ele cai, onde eu ligo? Para qual escritório eu falo? Com quem que eu falo? Quem que é o Bitcoin? Com quem que eu vou bater? É difícil você ainda tangenciar isso. Agora, quando você faz uma tokenização de uma empresa, você sabe onde é a Vitacom? Você sabe onde é a House? Você tem a história da empresa, você tem o histórico da equipe, você tem um conteúdo de entrega. Então dá muito mais segurança para trazer uma camada de investidores que antes não vinham para esse mercado. Então a adoção pelos jovens, ela já é presente e real, e a adoção para a segunda geração, com a adoção de empresas adotando esse projeto de tokenização, vai estar cada vez maior. Eu sou sócio de um senhor de 72 anos, que há 3 anos atrás eu comecei a falar com ele sobre o projeto de tokenização, e aí ele se encantou, ele falou, não é possível, e ele é muito, assim, vanguardista. Ele falou, não, eu quero entender mais, veio aqui e tal. Passamos um final de semana em Petrópolis, expliquei bem para ele, e ele falou, não, cara, eu quero fazer isso. E aí ele é um incorporador antigo, muito antigo, assim, mais de 40 anos de história na incorporação imobiliária. Já construiu aí boa parte do Rio de Janeiro, foi ele, a família dele, tem um grande histórico lá no Rio de Janeiro. E aí ele me chamou, ele falou, não, eu quero fazer um token do imobiliário aí, eu quero fazer um token voltado ao setor imobiliário. É um senhor de 72 anos, ele falou assim, não, mas eu vou chamar um sócio meu que é um pouco mais novo que vai ficar antenado por aí. Aí ele me apresentou o João, que é o meu outro sócio, 66 anos. Daniel, quero investir em criptomoeda aí, cara, eu gostei desse negócio aí, esse negócio faz sentido. É igual a internet. Eu lembro que o meu diferencial, ele é dono de uma rede de lojas no Rio de Janeiro. Ele falou, eu lembro que o meu diferencial para os meus concorrentes na época foi porque eu adotei a internet mais rápido do que eles. Eles ficaram muito resistentes à internet e eu falei, não, opa, se vai aumentar minha venda, por que não? Então, as pessoas que adotam inicialmente, primeiramente, elas bebem água limpa. Então, o que eu quero dizer com isso é que hoje o processo de tokenização, ele é um processo com âmbito já muito legalizado, regulamentado no Brasil a partir do próximo ano, já vai ser regulamentado no Brasil, então teremos uma regulamentação mais específica, que vai trazer um pouco mais de segurança. Porém, hoje já existem mecanismos que já estão pautados e regulamentados perante CVM, perante autoridades, que você pode usufruir também. Então, o projeto de tokenização, como o de vocês, é um projeto da House, é um projeto muito legal, porque é inovador, combina muito com a proposta de vocês. Então, é bem bacana. Daqui a pouco você vai ver que as pessoas vão estar querendo pagar diárias, aluguéis com o token. Então, começa a surgir usabilidades para o token, começa a surgir coisas como a pessoa ela fez uma reserva. Hoje, o que acontece com a reserva? Quando você faz uma reserva de um hotel, o que acontece? Aquilo ali é um ativo. Você pagou lá R$5.000 para ficar um final de semana naquele hotel, aquilo ali é um ativo. Se você não vai, o que acontece? Você perde, você paga uma multa, você joga o seu dinheiro fora. E se você tokenizar aquele ativo? Cara, eu não vou não, mas eu tenho como vender esse aqui, ó. Ele virou um token. Eu posso vender para outra pessoa. Olha, fulano, eu queria ir nesse hotel esse final de semana. Pô, então tá aqui, ó. Compra o meu token que dá direito à minha diária. Ou chega lá, abre dia 1º de janeiro, você faz todas as reservas com a Copacabana Palace para o dia 31, que é a virada do ano. Quanto isso vai valer na véspera? E aí você tem um ativo tokenizado. Então, os ativos digitais hoje, eles não são mais estáticos, que você meramente olha para eles no e-mail. Não, você tem interatividade. Você consegue transacionar, porque você atribui o valor monetário. E quando você descentraliza o valor monetário, ele é melhor distribuído com as pessoas ao redor. Então, eu gostei muito da proposta, eu acho que é muito isso mesmo, descentralizar algo que ficaria ali só para os detentores, para a pessoa envolvida, para o dono daquele estabelecimento. Então, você dá um cashback para os envolvidos que acreditam no projeto, isso o incentiva. Amanhã ou depois você pode encontrar diversas habilidades para esse token, ele pode ser amplamente adotado, e quanto maior é a adoção, maior é o projeto de valorização desse token, porque o token ele tem muito a sua valorização de acordo com a sua adoção. Então, sem dúvida, é um apelo muito legal, é um projeto com fundamento, e eu não conheci hoje, foi um grande prazer, inclusive, mas assim, a mensagem que eu quero transmitir aqui é que o futuro chegou, né? Não tem muito o que a gente fazer. A maior plataforma de rede social do mundo mudou o nome para Meta, não é à toa, é o metaverso, e o metaverso, ele funciona totalmente com base blockchain.
porque o que vai transacionar no metaverso são apenas criptomoedas, não existe dinheiro fiduciário, por isso que os bancos centrais estão fazendo suas próprias criptomoedas, porque eles vão ter que transacionar nesse meio. Então você que já está presente ali, imagina daqui a pouco a gente vai poder comprar com o token da House um terreno no metaverso da House, que ali você vai estar do lado do seu artista favorito, da Vitacom, você vai estar do lado do seu artista favorito. Você vai estar ali, a Vitacom vai criar o metaverso dela, os terrenos vão ser vendidos ali, e você com o seu token pode comprar uma coisa que antes você não conseguiria acessar no mundo real. Você vai estar dentro de um prédio ali que você vai desbloquear alguns NFTs, algumas experiências, só por você simplesmente possuir aquele token. Experiências que vão das de mais diversas. Que o NFT nada mais é do que um registro digital que te garante uma experiência no mundo real. O Neymar não pagou 6 milhões de reais no macaquinho para usar de papel de parede no celular dele. Esqueça isso. Ele comprou aquele macaco porque ele dá acesso a uma gama de eventos que o network que o Neymar vai explorar ali já fez 5, 10, 20 vezes aquilo ali. Aquilo ali é um título de um clube. O Bored Ape, que é uma marca, já daqui pouquíssimo tempo vai passar a marca da Prada, só para vocês terem uma noção do tamanho que já está. O Bored Ape, ele garante aos detentores acesso livre a uma gama de eventos extremamente exclusivos. Eventos esses que vão desde eventos de entretenimento, eventos que vão até rodadas de negócio. Então, só os detentores de Bored Ape podem estar lá. Porque o cara sabe que o cara que pagou ali, no mínimo, pagou R$1 milhão para estar ali. Para estar ali naquele ambiente. Mas sabe quanto começou o primeiro Bored Ape? Se eu falar, eu choro hoje, porque eu vi isso acontecer. Sabe quanto foi o primeiro Bored Ape? R$100. O mais barato hoje, 2,4 milhões de reais. Em quanto tempo? Menos de um ano. Menos de um ano. Então, esse é o mundo digital, esse é o mundo presente. Com certeza, a adoção, ela gera uma valorização, não há o que se fazer, né? O real não valeria nada se a gente não acreditasse nele. Então, qualquer moeda, qualquer coisa, ela vai da crença naquilo, na crença no projeto, que aquilo vai ser uma coisa produtiva no futuro e que vai gerar riqueza. Eu espero que eu tenha sido não muito profundo, não muito técnico, tentei ser o mais breve e sucinto possível. Eu tenho um pouco de dificuldade, porque eu fico num ambiente muito de background, então eu sou o cara mais das telas ali, de digitar, não sou um cara... Estou começando a falar um pouco mais agora, nos últimos meses, mas espero que eu tenha sido claro, tenha atendido, estou disponível para tirar qualquer tipo de dúvida aqui e agradeço o convite feito aqui pela Vitacom e pela House.